capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ficar de pé em essa palavra de Deus? Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: seja fiel nos dízimos e nas ofertas, para você ser uma pessoa próspera. Diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas educadas, e essa casa de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis e não se fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Pode se sentar no seu lugar. Eu quero narrar aqui nessa noite a história de Israel na época do profeta Ageu. Deus usou esse profeta para alertar, para abrir a visão do povo naquele momento, que o povo, eles estavam preocupados somente consigo mesmo, estavam preocupados com as suas casas, com finíssimas, com as suas propriedades, com as suas riquezas, com os seus dotes, com tudo que tinha. O povo estava preocupado, e o povo tinha abandonado a casa do Senhor. Eu quero que você entenda aqui nessa noite: não adianta nós fingirmos que somos de Deus se nós não formos fiel ao Senhor. Não adianta andar como crente, não adianta cheirar como crente, não adianta pôr a Bíblia de crente debaixo do braço, não adianta vir quarta-feira, sexta-feira, domingo, mas se não for fiel, Deus não vai abrir a janela do céu para te abençoar. Deus só vai abrir a janela do céu se houver fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Aquele povo tinha esquecido das coisas de Deus, aquele povo estava fora da visão de Deus, e Deus usa aquele profeta. Deus está usando a minha vida aqui nessa noite para falar contigo e comigo aqui nessa noite, para abrir a nossa visão, para que possamos entender que quando nós abrimos o nosso coração, Deus age. Não adianta nós escondermos de Deus. A Bíblia diz em Lucas 12:2 que nada há oculto diante de Deus. Não adianta querer esconder o dízimo, não adianta querer esconder aquilo que é de Deus. E a Bíblia diz em Malaquias 3:8: roubará, pois, o homem a Deus? Em quem te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que se eu não estou entregando o dízimo, eu sou ladrão. Eu não estou dizendo nada, a palavra que Deus está dizendo aqui nessa noite é uma palavra rema, é uma palavra pesada, mas é uma palavra que vai mudar a sua história. Roubará se não está sendo fiel com o Senhor, está roubando de Deus. Se está ganhando 10 mil reais, está entregando só 500, está roubando Deus. Se está ganhando 5 mil reais, está entregando só 100, está roubando Deus. Se está ganhando 5 mil, não está entregando nada, está roubando Deus. Mas se está ganhando
aí você está sendo fiel a Deus. E além dos 500 está entregando a oferta ainda, aí você está sendo mais fiel ainda. Aí você está fazendo o casamento do dízimo e o casamento da oferta. O dízimo é fidelidade, a oferta é amor. O crente que entende isso, ele é dizimista e ofertante. E o dizimista e ofertante não tem na vida dele prejuízo. Não tem na vida dele fracasso, derrota, decepção. Ele pode passar pela prova, mas a Bíblia fala: vai passar pela prova, vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar. Vai passar pelas águas, mas não vai se afogar, porque o Senhor está contigo. E aquele que é fiel com o Senhor, tem mais ainda: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, só 97, mas tu não serás atingido. O povo de Israel estava retendo o que é de Deus. E quando o povo retém o que é de Deus, a Bíblia diz que já na terra não estava mais chovendo, não estava caindo orvalho sobre a terra, não estava tendo chuva. E se não estava tendo chuva, as plantações estavam sequíssimas. Se a pessoa ia buscar um alface, não tinha mais. Se a pessoa ia buscar um trigo, não tinha mais. Se a pessoa ia buscar uma batata, não tinha mais. Se a pessoa ia buscar algo da terra, não tinha mais. Porque Deus fez cessar por causa da desobediência do povo. Porque obediência quebra maldição. A palavra de Deus é bem clara. Com fidelidade. E eu quero contar aqui nessa noite um pedacinho da minha história. Eu, pastor Ricardo, quando eu já falei isso na sexta-feira, né? Aqui no culto da igreja, eu não falei não, domingo. Quando eu tinha 9 meses de idade, eu tinha um problema pesado de intestino. E meu pai e minha mãe me levou no hospital. E quando eu cheguei lá dentro do hospital, o médico falou: você tem que tomar esse remédio aqui. Tem que dar remédio para ele. Uma injeção, mas essa injeção não está aqui. Não tem aqui. Meu pai me pegou, levou para a farmácia, chegou no farmacêutico. O farmacêutico falou assim: nós vamos dar a injeção, nós vamos só fazer um teste. Não vamos dar completamente. Porque nós não sabemos da reação dessa criança. Eu só estou falando isso para você, igreja, porque o diabo tentou me matar quando eu era criança. O diabo tentou frustrar os meus sonhos quando eu era criança, quando nem sabia ainda o que era sonho. E ali, aquele farmacêutico aplicou aquele início daquela injeção. E quando começou, eu entortei o corpo inteiro. E o farmacêutico disse para meu pai: pega ele e leva para o hospital, porque senão ele vai morrer. E meu pai pegou, eu ali foi para o hospital correndo. Meu pai não era convertido, ignorante mais. Chegou, pegou o médico do colarinho e falou: salva ele, porque se você não salvar ele, você vai morrer junto com ele. Entrou para dentro comigo lá dentro daquele hospital, dentro daquela cama. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Satanás quis me matar, mas não foi aquele médico que me salvou. Quem me salvou foi Jesus de Nazaré. Para 6 anos, eu gostava de uma bicicleta, corria para lá e para cá com bicicleta. Eu ia de bicicleta e estava sem freio, estava descendo o morro, sempre freava com o pé. Olha a cabeça de criança. E de repente eu desci o morro, beleza, não aconteceu nada. Fui descendo um outro morro mais pesado, achando que ia conseguir frear. E lá embaixo tinha uma avenida, passando carro para tudo quanto é lado. Carro para lá, carro para cá. E de repente a bicicleta ficou desgovernada. Creio eu, mais uma vez, Satanás tentando me matar. E aí passei ali acelerado, bati naquela água. Mas eu creio o seguinte: quando eu estava descendo, quando eu cheguei exatamente naquela avenida, Deus fez assim, ó, enviou o anjo naquele lugar e me protegeu e não deixou eu ser tocado. Porque Deus tinha um plano na minha vida.
que é o irmão da pastora Elza, o pastor Jorge, em qual eu devo muito a vida dele, porque ele foi um canal de bênção para a salvação da minha família. Ali, pastor Jorge estacionou com a igreja do lado da minha casa. E eu, com 15 anos de idade, entrei naquela igreja. A minha mãe, no batismo da minha mãe, esse é o batismo da minha mãe, lá na igreja da pastora Elza. E quando cheguei naquele lugar, o pastor Jorge fez um apelo. E eu ali me arrepiei da cabeça aos pés e fui para frente com 15 anos de idade e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. É tão forte o que Deus faz. E quando eu aceitei Jesus, eu ouvi falar, pastor Elza, sobre Jeová Jiré. Pastor Jorge já pregava sobre Jeová Jiré. Eu ouvi falar sobre o dízimo e oferta. Com 15 anos de idade, eu não tinha salário. Eu não tinha salário fixo, eu não era empregado. Era apenas um adolescente. Mas tudo que vinha na minha mão, eu entregava o dízimo e a oferta. E a pastora Elza falou algo muito forte aqui de manhã. O que você planta lá no passado, você vai colher no futuro. Pode até demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas um dia você vai colher o que você plantou. Amém. Igreja Viva, me converti, conheci a família, a pastora Elza, o pastor Francisco, a família, e cheguei até aqui nessa igreja, onde nós abrimos essa igreja em 99, 1999, 3 de fevereiro, então 3 de janeiro, novembro, desculpa, 3 de novembro. Meus irmãos, com 17 anos, Deus desce, usa a pastora Elza na corrente das rosas. Ela desce aqui e chega lá no fundo. Eu falei assim: Deus, a pastora Elza está jogando roda por conta lá. Mas se ela vier aqui atrás de um bioma ali que tampava, se ela vier aqui atrás entregar essa roda para mim, e se eu já tinha tido sonho que eu ia ser pastor, que eu ia ser próximo, que eu ia ser usado por Deus, que Deus ia falar na minha vida, que Deus ia me usar. Aí, a pastora Elza desce e sobrou uma roda. Ela chegou lá dentro das minhas mãos e me entregou. Entregou a rosa nas minhas mãos, declarando o meu chamado de pastorear. Você passou? Igreja Viva, isso aí nunca decide entregar o dízimo e a oferta. Sempre fiel com o Senhor, sempre próximo com o Senhor. Sempre Deus abrindo as portas. Com 19 anos, com 17 anos, fui para o ITQ. Com 19 anos, já estava assim nesse altar. Com 20 anos, eu tinha formado no ITQ. Fui para a convenção, fui credenciado, e estou aqui nessa noite para pregar para você. Agora eu quero falar de outra parte. Com 20 anos, com 17 anos, com 19 anos, até meus 25 anos, eu fiquei em cima desse altar. Eu quero falar isso aqui agora para adolescentes e para jovens que estão aqui nessa noite. Quando você tem a prosperidade de Deus, você não precisa temer quando Deus vai te entregar a sua esposa e o seu esposo. No momento certo, Deus vai te entregar. Amém. Eu fiquei 6 anos em cima desse altar, sem beijar na boca, igreja virgem. Glória a Deus. Em cima desse altar. Aí você vai, mas você não hoje. Virgem ainda? Misericórdia. Minha igreja Viva. Aí de repente, sabe o que Deus faz? Deus usa uma mulher de Deus que veio aqui na igreja uma vez. Lá fora falou comigo assim: ó, Deus mandou te falar que daqui 20 dias a sua bênção que você está clamando vai chegar. 20 dias conheci minha esposa, comecei a namorar com a minha esposa, 1 ano depois casei. E a minha esposa é essa, a Thalita, maravilhosa esposa, mulher que está junto comigo. E Deus me deu bênção. Deu minha esposa, deu meu filho Davi, deu a minha filha Rebeca, e ainda veio uma sogra abençoada, igreja. Quando Deus quer assim, igreja. Dá uma média na minha sogra. Glória a Deus. Quando Deus quer assim, igreja. Agora eu quero contar para você. Isso tudo eu contei a minha história profissional, minha história de vida, mas eu quero contar agora a minha história financeira.
a minha história profissional. Enquanto eu estava aqui na igreja, Deus me colocou numa empresa que as pessoas nem me enxergavam, mas quando eu cheguei lá e entrei, fui o primeiro a ser o servo de Deus a entrar naquela empresa. E quando eu entrei naquela empresa, aquela empresa começou a brilhar. Ninguém dava nada para aquela empresa não era reconhecida em lugar nenhum, aquela empresa não era reconhecida como é hoje. Mas Deus me colocou dentro daquela empresa. E quando eu entrei ali como vendedor, eu já profetizei: eu serei um supervisor de venda dessa empresa, eu vou liderar uma equipe de venda e Deus vai prosperar essa empresa. Glória a Deus. Passaram 4 anos, Deus me levantou como supervisor de venda para gerenciar uma equipe de vendas. E ali Deus me levantou, e ali Deus foi prosperando, e ali Deus foi prosperando. Mas eu quero dizer algo muito forte que eu lembrei hoje, viu, pastor Francisco? Pastor Francisco, eu lembrei hoje, de tarde, quando eu estava orando, eu lembrei que quando eu estava na empresa, quando eu era vendedor, eu cheguei para o senhor e para a pastora e falei que eu precisava ser promovido naquela empresa. E eu lembro que o senhor estava aqui nesse altar e falei: pastor, ministra a unção de Jeová Jireh que o senhor tem sobre a minha vida. Amém, Jesus. Eu lembro quando você começou a lembrar disso, pastor. Há 10 anos atrás o senhor pegou nas minhas mãos e profetizou a unção de Jeová Jireh. Sabe o que isso aconteceu, igreja? Crede no Senhor, teu Deus estará seguro. Crede nos seus profetas, pastor Elza e pastor Francisco, e prosperarei, igreja. A unção de Jeová Jireh que está na vida do pastor Elza, pastor Francisco fez sobre a minha vida. E de lá para cá, Deus foi só abrir as portas. Deus só vai abrir as portas. E eu quero chamar aqui agora quem trabalha comigo. Vem cá. Vem cá, Evinho, vem cá, Fred. Ricardo, de manhã tinha mais. A Bíblia diz que existe o ramo frutífero. Isso aqui não é para me engrandecer, não, igreja. É para mostrar que Deus é Deus. Que Deus também quer levantar um do pó, Ele levanta. E aí, como é que está a empresa? Está prosperando? Só brilhando cada dia mais. Mas o salário não é a mesma coisa? De jeito nenhum, cada mês que passa só aumenta. Prosperidade pura. O salário também está? Todo mês. Glória a Deus. Só pensa, só aumentando. E o salário? Só aumentando. E o salário? Só aumenta. Oh, maravilha. Aleluia, igreja! Vocês me conhecem, eu trabalho com a equipe de vendas. E vendas eu só prospero, amém? Quando tem um homem fiel. É difícil ter um mês que eu ganhe o mesmo salário. Sempre o meu salário aumenta. Isso aqui eu não estou falando para achar que eu sou o cara, que eu sou o melhor, não. Eu estou falando para mostrar para vocês o que Deus faz na vida daquele que é fiel nos dízimos nas ofertas. Amém, Jesus. E esses aqui, e os que estavam aqui de manhã sabem que eu, pastor Ricardo, pastor Max Vinícius, pastor Mateus, o Evinho estão orando 40 madrugadas às 3 horas da manhã. E nessas 40 madrugadas, quando eu comecei a orar, eu achei, pastor Elza, a empresa já estava arrebentando. Eu achei que a empresa já estava arrebentando, já estava próxima demais. Quando eu comecei a orar de madrugada, irmãos, clientes que não compravam passou a comprar. Aonde tinha porta fechada, a porta foi aberta. Aonde precisava de introduzir mais produtos, os produtos foram introduzidos. Sabe o que é isso aí, igreja? Deus escancara as janelas do céu para aquele que busca, para aquele que é fiel, para aquele que paga o preço, igreja. Aleluia. Eu vou parar por aqui, vamos continuar. Aleluia. A pastora está falando que hoje de manhã, quando eu estava pregando, ela lembrou do pastor Francisco. A mesma história se repetiu. Amém. Foi até bom ter lembrado disso aqui. Deus me trouxe a minha memória de entender que é um som que foi passado sobre as minhas mãos naquele dia em cima desse altar. Eu tomei posse e de lá para cá, meus queridos. Meu Deus do céu.
Deus tem feito grandes coisas. Não vou falar para você que eu não passo no passo e por prova, mas Deus sempre abre as portas. Meus irmãos, é isso que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O povo de Israel naquela época estava fugindo da vontade de Deus, mas de repente aquele povo, através da palavra do profeta Ageu, aquele povo abriu o coração e começou a entregar, a buscar as madeiras nos altos montes para construir o templo. E quando eles começaram a construir o templo, Deus restituiu tudo aquilo que eles tinham perdido. E eu quero te dizer nessa noite, através da sua fidelidade, Deus vai te prosperar e Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo te roubou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é feliz, igreja? Aquele que não tem dado fruto, a partir de hoje vai dar fruto. Através da obediência. Quando o povo abre o coração, sabe o que Deus faz, igreja? Deus abençoa. Aqui no versículo 19 fala assim: ainda semente no celeiro, nem na videira, nem na figueira, nem na romeira, nem na oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia, porque vocês abriram o coração para mim, eu vou abençoar vocês. A partir do momento que você quer ser fiel a Deus, Deus libera a sua vitória. Fique de pé no seu lugar. A palavra de Deus diz lá em João 15:7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será concedida. E eu quero te dizer que nessa noite, chegou um tempo na empresa que eu estou, o meu patrão chegou na situação de falar comigo, ele chegar diante de mim e falar: não tem como mais eu te pagar. Aí eu falei com ele: eu vou ser sincero, senhor, se o senhor não tiver como, eu tenho que sair. Sem agredir ele em nada, eu desci, fui determinado que eu já estava fora da empresa. Cheguei dentro do carro, o meu patrão desceu de cima do escritório e foi até lá no carro e falou comigo: vamos voltar lá, vamos conversar. E quando eu cheguei dentro daquele escritório, eu determinei aquilo que eu queria. Sabe o que é isso aí? O ramo frutífero, tem que ser igual o Jacó. Jacó determinou diante do seu sogro o que ele queria, o que você quer. Se você é fiel a Deus, você pode requerer que Deus vai te honrar. Eu determinei o meu salário naquele momento com ele. E de lá para cá, meu irmão, desde quando começou, o meu salário aumentou mais de 40 vezes. Por quê? Jeová gerenciar esse negócio. Vamos aplaudir o Senhor?